Por gentileza, antes de começar a palavra, eu quero que você se assente. Aleluias. Eu quero que você respire e esqueça tudo que está lá fora te esperando quando sair daqui. Eu quero que você se esqueça de tudo aquilo que você tem e abra seus ouvidos à voz de Deus, pois eu creio que Ele vai falar com vocês hoje aqui. Amém? Amém. Livro de Amós, capítulo 7, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Amós respondeu: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, sou pastor e também cuido de figueiros. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui é um texto muito simples de se entender, pois trata-se a respeito de um profeta por de nome Amós. E esse profeta, muitos de nós não ouvimos pregar muito acerca dele, pois existem algumas palavras que estão mais em evidência e que às vezes fazem o povo alcançar um clímax espiritual, um êxtase espiritual. E é por isso que muitas das vezes você vê uma palavra repetidamente sendo pregada no culto, porque é o tipo de palavra que faz com que o povo alcance o refrigério para a sua alma, alcance algo momentâneo, fogo momentâneo. Porque os pregadores hoje em dia fazem com que a palavra de Deus seja algo momentâneo, quando na verdade a palavra de Deus foi feita para surgir efeitos não só dentro da igreja, mas também fora dela. A Bíblia conta a respeito desse profeta por de nome Amós. E no capítulo 7 que nós lemos, nós vamos entender o porquê Amós foi chamado e como Amós foi chamado. No capítulo 7, nós vamos entender quem Amós era antes de exercer o seu ministério profético dentro de Israel. Em algumas tradições, a Bíblia diz que Amós era boiadeiro e colhia figos. Algumas traduções dizem que Amós, ele era pastoreiro de ovelhas e cuidador de fígados. Se você parar para perceber, Amós não tinha a capacitação necessária para ser profeta. Porque se você parar, Amós nunca se preparou para profetizar. Se você parar por um momento e analisar o capítulo 7 de Amós, você vai perceber que Amós, ele nunca se preparou para falar com Israel. Ao contrário, Amós tinha por profissão somente cuidar de bois. Amós tinha por profissão somente arrancar frutos de uma árvore. Se você parar para perceber, existem muitas pessoas que se prepararam na Bíblia para profetizar, mas Amós não. Amós nunca pensou em ser profeta. Amós nunca almejou ser profeta. Mas a Bíblia diz que dentro de um declínio espiritual de Israel, Deus levanta Amós para profetizar. Aleluia. A Bíblia diz que no capítulo 7, Amós está profetizando. E dentro do capítulo mesmo, você vai perceber dois personagens aqui. O primeiro deles tem por de nome Amazias. E Amazias exercia o sacerdócio de Cristo na época. Amazias era um sacerdote do Senhor na época. Amazias oferecia sacrifícios a Deus na época. Amazias não era profeta. Amazias cuidava do templo.
Amazias não era profeta, Amazias cuidava das vidas. Mas se você parar para perceber, Amazias foi um sacerdote corrompido. Porque para você entender o capítulo 7, é necessário você voltar ao capítulo 5, que vai nos explicar o porquê e qual a situação que Amós é chamado. A Bíblia diz que no capítulo 5, o texto vai estar dizendo: pois Israel caiu, pois Israel se corrompeu. Em algumas traduções diz que Deus levanta Amós para profetizar. Em algumas traduções vai dizer que Deus levanta Amós para cuidar. Isso daqui me chamou a atenção, porque no mesmo cenário que Amós é chamado para profetizar, ele é chamado para cuidar. Israel está doente, Israel está sofrendo por conta do pecado. E se você pegar o capítulo 5, você vai perceber que a Bíblia diz que se 1000 forem para a guerra, só voltarão 100 vivos. Isso daqui é uma linguagem figurativa, como se Deus estivesse dizendo: o povo de Israel são muitos, mas eu vou levantar Amós, porque dentro de tanto pecado ainda existe alguém que quer algo comigo. Aleluia. Isso daqui é uma linguagem figurativa para Deus dizer: enquanto alguém está no cenário se corrompendo, assim como o sacerdote Amazias, eu vou levantar Amós despreparado, sem estudo, sem saber profetizar, como profeta, para separar aquilo que é meu e aquilo que é do pecado. Glória, aleluia. Aquele que quer algo comigo e aquele que não quer nada comigo. No capítulo 4 você vai perceber que a Bíblia vai estar dizendo acerca do templo. E a Bíblia diz que muitos se corromperam pelo dinheiro. A Bíblia diz que muitos se corromperam pelos bens. Isso daqui prende a minha atenção, porque o sacerdote está corrompido. E tudo nos leva a entender que Amazias vai dizer que o templo e o reino é do rei, por conta do dinheiro que o rei estava dando para ele. Só que Amós é levantado com um propósito. Repita comigo: propósito. Propósito. Repita: propósito. Propósito. Amós é levantado como profeta com um propósito. E o propósito de Amós ser levantado era mostrar para o povo que Deus ainda precisava fazer algo por eles. Amós é levantado, e na minha visão, e talvez na sua visão, eu não levantaria Amós. Porque analise comigo a situação. Amós é boiadeiro. Amós não tinha reconhecimento. Amós não era o mais rico. E não era preparado para profetizar. Mas mesmo assim, Deus olhou para Amós e diz: vai profetizar. Aleluia. Isso daqui me deixou durante madrugadas querendo saber mais acerca da vida desse profeta, porque dentro do mesmo texto você vai ver uma das mais puras características de Deus sendo expressada. Me pergunte qual? Qual? Não, me pergunte qual? Qual? A soberania de Deus. Aleluia. Porque perceba, na minha visão, eu não levantaria Amós para ser profeta. Mas Deus olhou para ele e disse: você não tem dinheiro, você não tem estudo, Aleluia. você não tem reconhecimento, ninguém sabe o seu nome. Mas mesmo assim eu digo: sai de trás dos bois e vai profetizar para Israel. Glória a Deus. Eu vim aqui profetizar para alguém aqui. Aleluia. Talvez você não tenha dinheiro,
Talvez alguém está olhando para você e está dizendo: não pode ela fazer tal coisa. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo: ele não vai alcançar os objetivos dele. Só que o Cristo me trouxe hoje aqui para profetizar para alguém: você vai alcançar sim os seus planos, porque a soberania de Deus vai te levar aonde você quer ser levado. Pega na mão desse crente, olha para ele e diga: fica tranquilo. Não, diga para ele: fica tranquilo, porque aonde o homem não pensa que você vai alcançar. Diga para ele: porque aonde o homem diz que você não pode alcançar, diga para ele: o Deus dos céus vai te levar para mostrar que ele ainda tem poder. Jeová me trouxe aqui hoje para profetizar para alguém: você vai alcançar todos os seus planos, porque o Cristo está olhando para você hoje e está dizendo: você pode, você consegue, você vai, eu vou fazer, eu vou realizar. Alguém pode estar olhando e estar dizendo: não pode. Só que o Cristo desceu hoje aqui para te dizer: vai, filha, vai, filho, eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer na tua história. Aleluia. Glória a Deus. O Cristo levanta a voz. Aleluia. Deus levanta a voz. Glória. E ele olha para nós e a palavra de Deus é a seguinte: colocarei um plumo no meio de Israel. Eu não sei se você entende isso, mas plumo é para medir. Deus levanta a voz e diz: colocarei um plumo no meio de Israel. Isso daqui mexeu comigo, porque Deus estava dizendo em todo o livro de Amós: eu ainda preciso separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Isso daqui mexeu com a minha mente, porque Deus estava dizendo: eu ainda preciso fazer na vida de alguém, e para isso eu preciso tirar algumas coisas para colocar outras. Aleluia. O Cristo, Deus estava dizendo: para que o meu povo alcance algo da minha parte, eu preciso tirar eles do meio do pecado para fazer algo. Deus estava dizendo: não importa o que aconteça, ou aonde você esteja, ou qual ambiente que te cerque, Ele precisa te arrancar daquilo que te prende e te colocar aonde Ele quer. Aleluia. Você já percebeu que tem algumas pessoas que não te ligam mais? Tem algumas pessoas que não querem mais que você vá até a casa delas. Tem algumas pessoas que não te chamam mais para festas. Isso daí é Deus dizendo: eu preciso tirar algumas coisas do seu lado para colocar outras. Aleluia. Isso daí é Deus dizendo: eu preciso fazer algo na sua vida, mas no cenário que está fazendo, no cenário que você está vivendo, não vou poder fazer. Então eu vou tirar, te colocar onde eu quero para fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. O Cristo estava dizendo aqui, e ele disse para mim: Michel, às vezes é necessário tirar algumas coisas para fazer algo maior. Às vezes é necessário que eu arranque alguns contatos, arranque algumas amizades, arranque alguém que estava ao seu lado para te dar algo maior. Aleluia. E eu fiquei admirado nesse texto, porque alguns estudiosos dizem que a Bíblia se divide em duas partes: profeta maior e profeta menor. E isso daqui chamou a minha atenção, porque Amós é considerado um profeta menor. Eu disse: Cristo, que é isso? O Cristo falou para mim: é porque eu ainda acho pérola naquilo que é pequeno. Aleluia. É porque eu ainda acho
riqueza naquilo que é simples. Meu Deus. O Cristo te trouxe aqui hoje para fazer você entender que às vezes você vai perder coisas para que Deus te dê coisas melhores. Às vezes alguém vai virar a cara para você, mas isso é Deus dizendo: eu vou fazer algo maior. Glória a Deus. Você já percebeu, pastor Danilo? Tem gente que chora porque às vezes alguém se afastou. Tem gente que às vezes chora porque perdeu alguma coisa que não queria perder. Eu digo porque eu choro quando eu quero alguma coisa, está em minhas mãos, mas eu acabo perdendo. Mas eu entendi que isso é Deus dizendo para mim: Michel, às vezes é necessário você perder coisas para me te dar coisas. Às vezes é necessário eu arrancar amizades para fazer algo grande na sua vida. Eu entendi que Deus é soberano, Aleluia. porque Ele faz e opera da maneira como quer. Aleluia. Ele age e opera da maneira como quer. Aleluia. Às vezes é necessário analisar a nós mesmos. Às vezes é necessário perdermos alguma coisa para que Deus nos dê algo maior. Aleluia. Você pode olhar para alguém e dizer isso? Às vezes é necessário Às vezes é necessário perder coisas perder coisas para ganhar algo maior. para ganhar algo maior. Amém? Amém. Amém? Amém.